A história das escolas de música no Brasil. A música, como linguagem universal, sempre desempenhou um papel crucial nas sociedades humanas, sendo uma forma de expressão cultural, emocional e artística. No Brasil, a música se destaca pela rica diversidade de ritmos, sons e influências, refletindo as diferentes heranças culturais do país. As escolas de música no Brasil desempenham um papel fundamental na preservação e evolução dessa tradição musical, sendo ao mesmo tempo responsáveis pela formação de músicos e pela promoção da educação musical. O desenvolvimento das escolas de música no Brasil segue uma trajetória estreita com a história da música no país, refletindo mudanças sociais, políticas e culturais. Desde os primeiros modelos de ensino musical, predominantemente eclesiásticos e elitistas, até a formação das escolas modernas e técnicas, que buscam democratizar o acesso à educação musical, a história da música no Brasil é marcada por transformações e desafios. Neste texto, abordaremos a evolução das escolas de música no Brasil, explorando suas origens, os principais marcos históricos, e como as instituições de ensino musical contribuíram para o desenvolvimento da música brasileira. Também discutiremos os desafios enfrentados por essas instituições, como a escassez de recursos e a desigualdade no acesso à educação musical, além de refletirmos sobre as perspectivas para o futuro da educação musical no país. As primeiras instituições de ensino musical no Brasil. A história das escolas de música no Brasil remonta ao período colonial, quando a música era essencialmente ligada à Igreja Católica. Durante os séculos XVI e XVII, as primeiras manifestações musicais no Brasil estavam predominantemente ligadas à religiosidade e às práticas litúrgicas. No entanto, o ensino musical nesse período era restrito à elite eclesiástica e à nobreza portuguesa, com poucas oportunidades para o povo brasileiro em geral. O ensino musical nas igrejas. A educação musical nas primeiras décadas do Brasil colonial era ministrada nas igrejas, onde o canto gregoriano e a música sacra predominavam. O músico mais importante desse período foi o compositor e regente português José Maurício Nunes Garcia, considerado um dos principais nomes da música erudita brasileira do século XVIII. Durante este período, as instituições de ensino musical estavam intimamente ligadas à Igreja Católica, com destaque para o Colégio dos Jesuítas e outras escolas religiosas que ofereciam formação musical. A fundação das primeiras escolas de música foi somente no século XIX, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil e o estabelecimento do Império, que a educação musical começou a se organizar de maneira mais formal. A fundação da Imperial Academia de Música, atual Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, em 1840, foi um marco importante na institucionalização do ensino de música no Brasil. Criada por Dom Pedro II, a academia tinha como objetivo principal a formação de músicos que pudessem atender à demanda crescente da corte imperial por músicos profissionais e, ao mesmo tempo, consolidar a música clássica no Brasil. Este período também foi marcado pela criação de escolas de música em várias regiões do país, que começaram a adotar modelos de ensino semelhantes aos europeus. No entanto, as escolas de música continuavam a ser exclusivas para a elite, com poucos espaços para a população em geral. O ensino musical no século XX, a consolidação das escolas de música, a diversificação da formação musical no início do século XX, o Brasil passou por um processo de modernização que refletiu também na música.
O movimento modernista, que teve seu auge nas décadas de 1920 e 1930, buscava a valorização da cultura nacional e a incorporação de ritmos populares como o samba, o choro e a música regional no repertório acadêmico. Esse período foi crucial para a democratização da educação musical, com a fundação de várias instituições de ensino de música, como a Escola Nacional de Música, fundada em 1916, na cidade do Rio de Janeiro. A Escola Nacional de Música se tornou um dos centros mais importantes para a formação de músicos no Brasil, e muitos artistas renomados, como Heitor Villa-Lobos, passaram por suas salas de aula. Com a Revolução de 1930, o Brasil iniciou um movimento de valorização das culturas regionais e populares, o que levou ao reconhecimento de novos estilos e gêneros musicais, como o samba e a música folclórica. O ensino musical começou a incorporar essas influências, refletindo a diversidade cultural do país. A influência de Heitor Villa-Lobos. O compositor Heitor Villa-Lobos, um dos mais importantes músicos brasileiros, teve uma grande influência no desenvolvimento das escolas de música no Brasil. Em 1932, ele fundou o Instituto de Educação Musical, que posteriormente se transformou em um modelo para outras escolas de música no país. Villa-Lobos defendia a ideia de uma educação musical acessível a todos, e suas reformas tiveram um impacto profundo na formação de músicos e na expansão da música brasileira. A criação de novas escolas de música e conservatórios em várias partes do Brasil, incluindo em cidades do interior e em estados mais distantes do eixo Rio-São Paulo, foi crucial para a disseminação da música brasileira em suas diversas formas. AS Escolas de Música Contemporâneas, Desafios e Inovações à Educação Musical no século XXI. Nos últimos anos, as escolas de música no Brasil passaram a enfrentar novos desafios, como a falta de financiamento público, a escassez de professores qualificados e a desigualdade de acesso à educação musical em diferentes regiões do país. Enquanto algumas escolas de música nas grandes capitais brasileiras, como o Rio de Janeiro e São Paulo, oferecem uma formação de qualidade, muitas outras instituições no interior do país enfrentam sérias dificuldades financeiras e estruturais. Por outro lado, as escolas de música contemporâneas também têm incorporado novas tecnologias no processo de ensino, como softwares de produção musical, instrumentos digitais e ensino à distância. A pandemia de Covid-19 acelerou a adoção de plataformas digitais para o ensino remoto, o que permitiu que muitas escolas de música chegassem a estudantes de regiões mais remotas e de classes sociais mais baixas. O papel das escolas de música na inclusão social. Além da formação de músicos profissionais, muitas escolas de música no Brasil têm se dedicado à inclusão social por meio da música. Projetos como o Projeto Guri no estado de São Paulo, que oferece aulas de música para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, têm mostrado como a música pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social. Além disso, algumas escolas de música passaram a adotar programas de ensino que contemplam a educação inclusiva, oferecendo recursos para estudantes com deficiência auditiva, por exemplo, e criando um ambiente mais acessível para todos. Conclusão: a história das escolas de música no Brasil reflete a evolução da sociedade brasileira, passando de um ensino elitista e restrito às classes altas para uma democratização mais ampla, que busca incluir diferentes estilos musicais e atender a uma população cada vez mais diversificada.
Desde as primeiras tentativas de formação musical nas igrejas e nas cortes reais até a modernização e democratização do ensino musical nas últimas décadas, as escolas de música desempenham um papel central na preservação e renovação da cultura musical brasileira. Embora desafios como a falta de recursos e a desigualdade de acesso ainda persistam, as escolas de música brasileiras continuam a desempenhar um papel vital na formação de músicos e na promoção da música como um valor cultural e social. A inovação tecnológica, aliada a um crescente movimento de inclusão, abre novas possibilidades para o futuro da educação musical no Brasil, permitindo que mais pessoas tenham acesso a uma formação de qualidade e que a diversidade musical brasileira continue a prosperar.